Drones ucranianos atingiram um complexo industrial essa manhã na Rússia. Imagens mostram o momento que um drone cai numa área de dormitórios. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades russas, uma refinaria de petróleo também foi alvo de bombardeios na mesma região. Até o momento, a Ucrânia não assumiu a autoria do ataque. Para analisar esse e outros assuntos internacionais, a gente faz conexão com Ricardo Cabral, que é professor de Estratégia e Segurança Internacional. Ricardo, boa tarde. Seja sempre bem-vindo ao Conexão. Que história é essa de drones agora? Aviões estão sendo transformados em drones, é isso mesmo? É isso mesmo. Boa tarde a todos. Infelizmente, é essa a tendência da guerra, né? Os ucranianos, né, os serviços de inteligência ucranianos conseguiram fazer uma pequena transformação tecnológica no sentido de transformar esses drones, passam a ser guiados remotamente, eles enchem de explosivos e fazem os ataques. A ideia principal aí é que o que aconteceu? Os russos inicialmente não pensavam que era um drone, simplesmente pensaram que era um avião com algum problema, que ele é um monomotor, né? Uma coisa tipo um Cessna, muito comum. E aí eles pensaram, olha, poxa, a gente não está conseguindo e de repente vira um impacto. Esse tipo de drone vai se tornar comum, né? Porque você pode pegar qualquer avião e transformá-lo num drone kamikaze. Só para título de exemplo, né? Os Estados Unidos estão comprando caças, que nem esse nosso F-5, e transformando ele em drones, para operar junto com seus caças, ou operar de forma independente, lançando outros drones, ou atuando como um drone kamikaze. Isso é um exemplo. Como é que isso tudo pode mudar a configuração da guerra entre Rússia e Ucrânia? Olha, isso aí já é mais um passo na escalada, né? Se você observar os últimos meses, nós temos visto que os ucranianos estão, por exemplo, utilizando o serviço deles de inteligência junto com as suas milícias neonazistas para fazer ataques, fazer infiltrações dentro do território russo para promover ataques terroristas. Os russos acusam esses serviços de inteligência, o SBU, o SSU e o GUR, de terem, né, cooptado membros do Daesh, né, do Estado Islâmico, para fazer aquele atentado lá na Ucrânia. E tem atacado as refinarias russas, que são o principal divisa, né? O principal item de exportação russo, justamente o petróleo, gás, gasolina e diesel. Olha, isso tudo está provocando o quê? Uma mudança, uma escalada na guerra. A Rússia começou, então, a bombardear os centros de energia, produção de energia ucranianos, e principalmente a inteligência, né? Não sei se você lembra, né? Mas teve um militar, um general brigadeiro ucraniano que foi morto em Chazov Yar, né, numa reunião de QG ucraniano, ou seja, europeus, né, OTAN, presente ali fazendo assessoria, e os russos descobriram e foram lá e destruíram a reunião que estava acontecendo lá nesse QG, nessa cidade que, aliás, está sendo tomada. Então, você está vendo uma escalada da guerra, promovida pelos dois lados. Vamos deixar isso muito claro. A Ucrânia tem atacado com cada vez mais violência, já que ela nunca está conseguindo sucesso no campo de batalha, ela tem usado mísseis de longo alcance, principalmente drones. Os drones deles têm capacidade de voar 1.000 quilômetros dentro do território russo a baixa altitude e que é de difícil interceptação. Então, os russos têm usado, eles noticiaram hoje, eles têm quase 1.000 mísseis de longo alcance, né, para atacar a Ucrânia. E a tendência é escalar a guerra. Pois é. Outro motivo, né, que está acontecendo, a OTAN está posicionando tropas perto da fronteira da Rússia, na Finlândia, na Polônia e nos estados bálticos, Lituânia e Letônia. E a Rússia está respondendo no mesma moeda, posicionando tropas, inclusive armas nucleares táticas. Pois é, e a tudo coisa isso tende a
para lá, né? Pois é, e tudo isso deixa a Europa toda em alerta, se perguntando, né? Será que isso pode levar a uma terceira guerra mundial de fato, né? Existe uma tensão enorme. Agora, vamos falar do conflito no Oriente Médio, Ricardo. Um general da Guarda Revolucionária do Irã foi morto em ataque à embaixada do país na Síria. O bombardeio foi atribuído a Israel, que não assumiu oficialmente a autoria da ação. Vamos ver. O ataque deixou pelo menos 11 mortos, entre eles o general das Forças Revolucionárias do Irã, Mohammad Reza Zahedi. O governo iraniano responsabiliza Israel pelo bombardeio. O grupo terrorista Hamas, que atua na faixa de Gaza, é apoiado pelo Irã. E desde que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro do ano passado, os israelenses aumentaram os ataques contra alvos ligados aos grupos extremistas que atuam no território sírio. Na faixa de Gaza, o exército de Israel concluiu a segunda operação militar no hospital Al-Shifa, o maior da região. De acordo com o exército de Israel, cerca de 200 militantes foram mortos em 2 semanas de operação e 500 foram presos. Os soldados também levantaram informações importantes sobre os sequestrados que ainda estão em poder do Hamas. A defesa de Israel anunciou ainda que 600 soldados morreram desde o início do conflito. Em outra frente, o parlamento de Israel aprovou uma lei que permite ao governo fechar a rede de TV Al Jazeera no país. O premier Benjamin Netanyahu já havia acusado a emissora de provocar agitação contra Israel entre os telespectadores árabes. A Casa Branca emitiu um comunicado e chamou a medida de preocupante. Pela segunda noite seguida, milhares de pessoas protestaram em Jerusalém nesta segunda-feira. No domingo, manifestantes bloquearam uma rodovia, queimaram pneus e usaram sinalizadores, enquanto exigiam o resgate dos mais de 130 reféns que ainda estão em Gaza. A polícia realizou prisões e usou canhões de água para liberar a rodovia. Pois é, são vários pontos para a gente analisar, Ricardo. Eu vou começar sobre o ataque à embaixada na Síria, né? Como que o Irã já está respondendo a essa ação? O Irã começou... vamos dividir, né? Ontem mesmo já teve uma reação. Proxies iranianos, né? Ou seja, aliados, milícias aliadas dos iranianos, já começaram a promover ataques em Israel, no Lago Tiberíades, no Mar da Galileia, né, ali no norte de Israel. Então, o próprio Hezbollah já começou a lançar mísseis. Então, nós já tivemos uma primeira reação no dia. Hoje é a 23ª noite do Ramadã, é a chamada noite do destino, né, Latful al-Qa'ar. É uma noite, assim, muito significativa. E nas redes sociais e na mídia alternativa do Oriente Médio, né, há uma expectativa de uma reação violenta do Irã hoje, pelo menos isso é que circula nessa mídia. Com relação ao general Reza Zahedi, que foi morto, ele foi morto junto com outro general também, o Sadr Yazid. Esses dois generais, o Yazid é responsável pela logística, principalmente para atender a todos esses proxies iranianos que estão ali no Iraque, na Síria e no Líbano. E o general Reza Zahedi, ele era o responsável pelas operações. Ele talvez seja, né, assim, mal comparando, uma perda semelhante ao Qasem Soleimani, que foi assassinado em 20, né? E para o Irã, uma perda de grandes proporções, uma perda, por exemplo, que é um oficial de alto nível. E tem também uma questão, um terceiro ponto, que assim, parece que não existem linhas vermelhas para Israel, né? Não existe algo que eles não possam fazer. Um ataque a uma embaixada, porque o prédio anexo da embaixada é a embaixada. Então, isso, assim, é uma coisa que ninguém viu, uma coisa absurda, que não se faz. Isso desde o século XVII, tem a própria Convenção de Viena, que é de 1961, proíbe qualquer ação contra uma embaixada. E eles foram lá e destruíram vamos dizer assim, um diplomata, né? Um militar ligado à missão diplomática iraniana em Damasco. E isso é um problema sério. Uhum. Isso se coaduna a outras ações de Israel, que muitas das vezes, por exemplo, a própria ação no hospital Al-Shifa, né? E aí entra o caso da Al Jazeera.
A Al Jazeera transmitiu as imagens. Sim. Existe uma censura em Israel sobre isso. Essa é a questão da ajuda, que está sendo jogada. Por quê? Porque Israel dificulta a entrada de gêneros, da ajuda humanitária na faixa de Gaza, com revista. Claro, ele acusa a agência da ONU, etc., mas tem que haver uma certa parcimônia, uma certa urgência na chegada da ajuda humanitária. É inadmissível que Israel, com toda a sua história, principalmente na Segunda Guerra Mundial, faça isso com os palestinos. Isso é algo absurdo. Pois é, e ontem... E está acontecendo. Parece que esse gabinete não tem limites, eles perderam a noção de limites, do que é ético, porque a guerra, Kelly, tem ética, tem lei, e alguns crimes de guerra estão sendo cometidos por Israel. Infelizmente está acontecendo isso. Inclusive ontem, a gente já mostrou aqui no Conexão, Ricardo, a questão dos protestos, E como a gente viu na reportagem, eles continuam acontecendo em relação a Benjamin Netanyahu. Ou seja, é mais um ponto de tensão para o primeiro-ministro israelense, que alguns especialistas afirmam só está no poder ainda por causa da guerra. Exatamente. Há uma pressão muito grande, inclusive em cima do Knesset, para que sejam convocadas eleições. Ele alega que convocar eleições durante a guerra vai dividir o país. Mas, na verdade, o que ele quer é se manter no poder. Ele tem vários problemas jurídicos para serem resolvidos com a justiça israelense, acusações graves de corrupção, inside information, uma série de coisas que ele tem que responder à justiça assim que terminar o mandato. O problema ele, Netanyahu, em relação a esse gabinete, ele é um moderado. Quem está cotado para substituí-lo, o Yoav Galan, é um falcão. Ele tem uma postura que a gente chama de hawkish, muito mais dura com os palestinos, do que o próprio Netanyahu. Tem gente do gabinete que está, inclusive, que defende a ocupação militar de Gaza, expulsão de palestinos de Gaza e da Cisjordânia, e que defende a expulsão de outros, de colocá-los em outros territórios. Então, esse gabinete, antes de se sustentar, é provável que haja um governo, e essa talvez seja a maior pressão dos Estados Unidos, no sentido de que haja uma mudança no gabinete para que haja espaço para negociações. Só para termos uma ideia, quem está negociando lá no Catar não é o ministro das Relações Exteriores, não é o assessor de segurança nacional, somente os enviados para isso. É o pessoal da inteligência, Sim. do Mossad. Quem faz contato na Cisjordânia é a inteligência militar. Ou seja, eles estão sem condições de diálogo com os chinos. Pois é, Ricardo, já que você falou dos Estados Unidos, a gente sabe da importância dos Estados Unidos para o financiamento das guerras, tem notícia chegando por aqui também. O pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, que lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições de novembro, pagou uma multa de mais de 800 milhões de reais, o equivalente a isso, pelo crime de fraude fiscal. E quem traz os detalhes direto de Washington é o correspondente Eliseu Caetano. A gente vai trazer a atualização da saga de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, para pagar a multa estipulada pela Procuradora-Geral do Estado de Nova York, a Letitia James, para que ele possa recorrer do processo que é movido por ela contra ele e os 2 filhos mais velhos. Como a gente sabe, Donald Trump deveria pagar aí pelo menos $500 bilhão, mas ele recorreu, um juiz da Vara de Apelações de Nova York diminuiu o valor da multa para $175 milhões, algo em torno de 800 milhões de reais. E ontem, no final da noite de segunda-feira, segundo os advogados do ex-presidente, essa dívida foi paga. Donald Trump ganhou tempo neste processo de muitos que ele tem contra ele em diferentes cortes aqui nos Estados Unidos, tanto civis quanto cortes também criminais. Neste caso, ele se livrou, mas tem mais
87 processos contra o ex-presidente rolando ao mesmo tempo em diferentes cortes aqui nos Estados Unidos. Com relação à campanha eleitoral, vale ressaltar que hoje, nesta terça-feira, Donald Trump vai estar em Michigan, nos Estados Unidos, fazendo um comício por lá. Aliás, o mesmo estado deve receber nos próximos dias Joe Biden, atual presidente do país. Ambos pretendem falar com os moradores daquele estado e atingi-los, visando aí a corrida eleitoral que vai acontecer no final deste ano. Novamente é esperado um embate entre Joe Biden e Donald Trump rumo à Casa Branca, reeditando o que aconteceu em 2020. Eu fico por aqui, é com você no estúdio, Kelly. Pois é, e eu já vou jogar a pergunta para o Ricardo Cabral. Qual é o impacto nessas guerras que a gente tem acompanhado, né? Acompanhando muito de perto mesmo, porque a gente sabe dos reflexos no mundo todo, inclusive aqui para o Brasil. Caso Trump vença as eleições ou Joe Biden continue no poder? As guerras estão provocando uma mudança, né, significativa no processo eleitoral. Inicialmente, os dois candidatos, por exemplo, apoiavam Israel de forma irresoluta, né, sem grandes modificações, apesar que o Trump dizia que, caso fosse presidente, a guerra não teria acontecido. Não diz como, só diz que não teria acontecido. E acusava Biden de ser leniente com os palestinos. Bem, durante a campanha, o Trump rapidamente mudou de posição, dizendo que aquela guerra, o jeito que Israel estava conduzindo a guerra, ele estava perdendo apoio e não correspondia aos interesses norte-americanos. O Biden só fez essa correção de rota recentemente, né? E, aos poucos, a distância entre o Trump e o Biden aumentou. Mesma coisa com relação à Ucrânia. Os americanos não gostam de cavalos perdedores. E na imprensa norte-americana tem saído notícias sobre a realidade da guerra da Ucrânia. Pararam com aquelas fantasias de dizer que a Ucrânia estava vencendo. Como é que um país pode vencer se perde território? Se está havendo mortes no campo de batalha, se o material está sendo destruído, inclusive o material americano. E essa, vamos dizer, esse ajuste à realidade do campo de batalha também impactou o governo Biden. Por quê? Porque Trump acusa ele de não estar... se está em guerra, ele deveria estar tomando as medidas para vencê-la e não conduzir a guerra daquela maneira, que era também uma guerra que não correspondia aos interesses norte-americanos. Recentemente, de uma semana para cá, né, inclusive uma piada de Biden, né, porque uma piada do Biden em relação ao Trump, dizendo que ele era irresponsável e que era tipo assim, um maluco no pedaço, querendo concorrer à presidência. E o Trump, por sua vez, né, dizendo que ele era senil, que ele não era suficientemente agressivo quando tinha que ser. E o Biden, com a sua postura, sendo mais agressivo, né, proclamando ofensas em público contra inimigos políticos, contra o presidente Putin, por exemplo, e ofensas pessoais também ao Trump. Foi interessante isso, né? Como é que a equipe do Trump pegou isso, né? Assim, poxa, mudaram os remédios do Biden. Olha só com o que ele está falando, e fazendo piada. Eu acredito que a campanha será mais aguerrida, mais dura nos próximos meses. Veja só a postura do Biden. Ele, por mais que queira, ele está querendo mostrar jovialidade, força, energia, mas ele meio que se perde em alguns momentos, enquanto Trump se aproveita disso. Mas, Kelly, a eleição não está ganha. Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar, mas transmitindo tudo, acompanhando tudo aqui na Record News, isso com certeza, viu, Cabral? Muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você e até a próxima. Até a próxima, boa tarde, obrigado. Até.